E exemplos, assim, por exemplo, como que é essa coisa do jornal, por exemplo, o jornal impresso, né? Como que lida com isso, né? Porque você vê que a gente... Tem uma coisa muito bacana que aconteceu agora, que 3 dos nossos projetos de Jornal Educação foram premiados no Prêmio Mundial Jovens Leitores da Associação Mundial de Jornais. Foram 77 projetos do mundo inteiro concorrendo. E aí nós tivemos o projeto Ler e Pensar, que é de Curitiba, desenvolvido pela Gazeta do Povo, ganhou como o melhor projeto de jornal de educação do mundo. Isso não é pouca coisa. Não é. E assim, por que eles ganharam? Pela parceria que eles conseguem fazer com a universidade, com os professores, com os estudantes, com as escolas públicas, e a diferença que eles estão fazendo nos índices de leitura e de melhoria nas escolas em que eles estão trabalhando. Claro que não é o projeto em si, é o projeto, mas o professor, mas a equipe, mas o aluno, porque a educação só funciona se está todo mundo envolvido. Né? Então, e essa questão da leitura, os meninos começaram realmente a se sentir estimulados a ler, mesmo com o jornal. Que a gente trabalha em escola pública, que o jornal ele não é um instrumento comum, o livro, o jornal, ele não está na casa, muitas vezes, desse aluno de escola pública. E aí chega a partir dos programas, muitos programas, eles possibilitam que o aluno leve o jornal para casa. Então, ele tem estimulado, inclusive, a mudança de hábito de leitura nas famílias. Os meninos já discutiram, por exemplo, a notícia em casa, e aí quando o pai assiste na televisão, que comenta alguma coisa, o menino fala, não é bem assim, pai, na verdade, e aí vai ensinar o pai a ler a notícia, né, a interpretar. Então, a gente teve esse prêmio do Ler e Pensar, a gente teve o prêmio da Gazeta na sala de aula, que é do jornal Gazeta no Espírito Santo, que é um projeto lindo, que aí envolve o jornal e a cidadania. Lá numa comunidade ali perto de Vitória, tem uma comunidade de pomeranos, que são imigrantes. E o que estava acontecendo? Eles estavam perdendo um pouco as referências deles, que o pessoal estava vendendo as casas típicas, sendo enganados, na verdade, pela especulação imobiliária. Então, estavam vendendo várias casinhas típicas da cultura mesmo, em troca de nada, assim. Né? E estavam começando a perder os referenciais, e aí o jornal percebeu, jogou a matéria, as professoras ligadas ao programa viram a matéria, foram trabalhar essa questão da cultura na escola, e aí o jornal foi... Então, houve uma união do jornal, da redação do jornal, com o programa, a Gazeta na sala de aula, mais os professores, as crianças na escola começaram a fazer passeada, então começaram a refletir, que cultura é essa que eu tenho? Né, eu sou pomerano, quer dizer, quem sou eu? Que lugar é esse em que eu estou? Né, porque, e aí começaram a redescobrir uma série de valores a partir dos trabalhos que foram feitos. E a gente tem o Jornal da Manhã, que é de Ponta Grossa, que recebeu uma menção honrosa por um projeto com celular, uma oficina feita com celular na escola, que também é outra linguagem que a gente tem tentado fazer, que é a partir do celular você trabalhar as imagens, pequenos vídeos, o próprio jornal, né? Quer dizer, o jornal hoje ele ainda está no papel, mas ele está na internet, ele está indo para o tablet, está no celular. Então, como você também trabalhar esses aplicativos, né? É uma coisa que a gente tem pensado muito isso também. É bem interessante, Cris, você falar, porque hoje em dia todo mundo tem acesso, né? E aí, como fica? Porque a gente tem que saber mesmo lidar com isso, né? Porque é uma liberdade enorme. Você acabou de citar, Alexandre, um exemplo que foi esse exemplo da Cicarelli, né? Que foi aí vamos supor, uma fofoca, enfim, foi real o negócio, mas... E quando a notícia ela é realmente uma má notícia? É algo, né? Essa, por exemplo, desse caso, né? Porque as redes sociais, elas... Então, é que eu tenho, assim, duas teorias sobre tecnologia e redes, né? Uma é que eu acho que se você culpa a rede pela má notícia, é a mesma coisa que você culpar o carteiro pela carta, entendeu? Então, na verdade, você atira no carteiro que ele está entregando ele está entregando minhas contas de luz. Então, assim, eu acho que a rede é um pouco isso, né? No fundo, ela potencializa uma realidade. Ela é o carteiro a enésima potência. Exatamente. A internet. Como se tivesse um carteiro te entregando coisa o tempo inteiro, né? Então, acho que essa é uma questão que eu vejo umas escolas, às vezes, num viés particulares de São Paulo, um viés muito tecnicista trabalhando essa questão da ética na internet. Chama um advogado para dizer que você vai ser processado. Isso não chega no aluno, entendeu? Assim, você tem que trabalhar a essência dele. Quer dizer, a questão da questão de exposição da sexualidade sempre existiu. O problema é que você fotografava e mandava revelar. E os meninos faziam, os casais faziam isso. Só que era muito mais caro e mais difícil de fazer.
aconteceu com ela que ela fez num meio mais barato e num meio que dissemina mais rapidamente. Então, na verdade, é um pouco enxergar essa questão. O uso da tecnologia também, para mim, e eu gosto dessa enfoque da Folha, acho que é o primeiro enfoque em jornal grande, Foi bem bacana. em método, sabe? Porque um computador, ele é tão inanimado quanto um lápis, entende? Ele não tem um tablet, é um lápis. Ele, assim, se você não sabe o que fazer com aquilo, ele é um lápis. É um lápis, pior que é um lápis colocado num canto, né? Não é um lápis na tua mão. Exato. Então ele é um objeto inanimado e ainda está muito carente de coisas para se fazer com todo esse desbunde tecnológico, né? Eu acho que o que a Cristiane faz na NJ, que a gente faz na RedCep, eu penso muito assim, em tornar a escola um ambiente criativo, sabe? Em potencializar todos esses meios com criatividade, porque o sopro da juventude está na escola. A juventude é o período mais fértil que a gente tem de criatividade. Por que a escola é uma chatice, muitas vezes? É muito desconexo isso, né? Então, assim, acho que ter nesses meios um potencial de expressão, E o professor? de criatividade, é claro. Não, e o professor ele tem que ter, ele precisa ter esse movimento interno, essa flexibilidade. Porque se ele não tem isso, de fato, o tablet ele é um lápis, né? Ele é como se fosse, e você orquestra aquilo de que maneira? Essa questão geracional, que às vezes é muito colocada, né, na questão professor-aluno, para mim não é uma questão, porque a questão geracional sempre existiu. O professor e aluno sempre tiveram gerações diferentes, né? O que acontece é que esse conceito de geração foi por água abaixo, né? Hoje em dia você tem ano a ano mudanças de grupos, né? Então, se a gente não pensar isso de forma sistêmica, que sempre você vai ter um professor mais velho com um aluno, você não lida com essa questão da formação. Claro. Isso sempre vai existir, Sim. então não é um problema de 2011, Não. né? E as pessoas às vezes tratam como problema de 2011, não, ano que vem vai ser a mesma coisa, tá? Então, formação é fundamental, acho que você não fala de política pública ou com recurso e formação. São dois itens da política pública, se você não pensa, você esquece, né? Eu acho que falta formação e falta... E é difícil. Eu envelheci junto com a idade de mídia esse curso, né? Porque eu fiz dos 25 aos 35 anos esse curso. E eu sinto que eu perdi, se eu não me esforçasse muito, eu estaria muito mais longe dos meus estudantes hoje do que eu estou. Eu lembro a primeira vez que eu vi cosplay, que é aquele jogo de interpretação oriental, eu não sabia o que era. E eu ainda era mais jovem, tinha uns 27, 28 anos, e só falavam de cosplay, tinha muitos orientais lá, e eu tive que pesquisar, e aí eu jurei pra mim que se eu deixasse de saber o que era cosplay um dia, o cosplay daquele ano, eu ia parar de dar aula, uma coisa que eu prometi pra mim. Se o cara falasse um termo lá, que eu pelo menos não soubesse do que se tratava, podia não gostar, podia não estar no meio, mas eu preciso entender. Claro. Então, o desafio da formação do professor é como colocar esse cara na frequência cultural que esse jovem está. Isso, a minha dúvida, isso diz respeito à tecnologia também, mas não é só isso. Claro, eu acho que a educomunicação meio que responde um pouco essa questão quando ela fala da horizontalização das relações, né? De um ambiente em que as pessoas elas consigam se relacionar mais de igual para igual. Porque aí, eu sou Cristiane, eu sei isso, eu não sei isso. Né? Quer dizer, você é Carla, você sabe isso, você não. Vamos intercambiar um pouco o que a gente sabe. É a gente chegar na escola como mediador, quer dizer, acho que na verdade nunca foi. Às vezes a gente escuta aquele clichê, não, o professor era aquele que chegava com conhecimento, não sei o quê. Na verdade, acho que nunca foi, sabe? Talvez nunca tenha sido. Hoje, menos ainda, né? Parece que o clichê está falando isso, mas menos ainda. E quando você tem abertura para chegar para o teu aluno e, olha, eu não sei isso, vamos fazer junto, né? Mais do que nunca, acho que a gente está num momento em não é fazer para alguém ou fazer para o jovem. Eu sempre lidei muito essas diferenças, né? De relações ou de gerações entre vamos fazer com. Então, vamos convidar esses alunos ou vamos convidar esses professores a fazer um projeto conjunto, a ensinar e trocar o que cada um
conhece mais. O professor é muito bom em matemática, mas ele é muito ruim em Facebook. Mas eu sou ótimo em Facebook. Então, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Eu acho que essa mistura que faz com que o outro se abra, né? A gente consiga se mostrar um pouco mais como um ser humano, como uma pessoa. Eu acho que está faltando afeto na escola também. Né? Quer dizer, no final das contas a gente está discutindo mídia, tecnologia, a formação do professor, mas falta afeto também. E o afeto tem a ver com se mostrar, com olhar o outro como um sujeito, com seu background, com sua história de vida, com o que ele pode ensinar e aprender comigo, com o que eu posso ensinar e aprender com ele. E acho que as mídias, as tecnologias, elas até potencializam isso se a gente sabe usá-las corretamente. Exato. Se a gente consegue fazer um projeto que olhe, né, para as nossas carências, que olhe para os nossos desejos, que, né, eu acho que é importante. E outra coisa que a gente fala de educação no Brasil e a questão da mídia, e às vezes você chega com políticas, vamos colocar computador para todo mundo, vamos colocar tablet para todo mundo, a gente é sempre atropelado pela violência, pela velocidade da tecnologia, pode até ser violência também, né? Saiu assim, mas pode ser também, né? Quando a gente às vezes não está preparada ainda para receber aquilo. Então é importante a gente ter essa preparação, essa formação, e mais do que isso, a qualidade na educação brasileira, ela caminha junto com a equidade. Enquanto a gente tem uma escola, como a escola que a gente tem hoje, com as diferenças sociais, econômicas, com preconceito, com o que a gente vê hoje nas escolas, é difícil você conseguir pensar numa qualidade para a educação. Quer dizer, que aluno a gente quer formar. Isso tem muito a ver com essa pergunta, né? Porque a educação é um ato político. Não tem como. A educação é política. A partir do momento que eu entro em sala de aula, que eu abro a boca para esse aluno, o meu discurso ele é um discurso político, porque ele tem a ver com a pergunta que está lá atrás. Que aluno eu quero formar? Que cidadão eu quero formar? Que sociedade é essa que eu quero que exista? Né?